Vamos receber, então, o administrador Wagner Siqueira, ele que é filho de Belmiro Siqueira, patrono da profissão, é membro da Academia Brasileira de Ciências da Administração, vice-presidente da Escolinha de Artes do Brasil, é o atual presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, foi o responsável pela implantação do Instituto Municipal de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro, sendo seu primeiro presidente. Ele também é professor universitário e consultor de organizações. Já publicou 4 livros sobre administração de empresas e outros 4 sobre política e ação legislativa. Senhoras e senhores, administrador Wagner Siqueira. Muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, nesse evento tão bem produzido, conduzido e liderado pelo companheiro Clóvis Matoso, presidente da Federação Brasileira dos Administradores e do Sindicato dos Administradores aqui do Estado do Ceará. Acompanhado de colegas profissionais que têm uma trajetória importante aqui. Estou vendo, quando vejo, né, o nosso querido Cavalcante, não posso esquecer das grandes lutas que tem na profissão, o companheiro, o Demonchier, que é o representante hoje no exercício da função de conselheiro federal, o Itamar, de longas lutas, muitas vitórias, muitas derrotas também, mas a gente continua. Faz parte da vida. A vida é isso. O importante é a gente dar 2 passos para frente, de vez em quando tem que dar um para trás, mas reforça a posição e dá mais 2. E assim a gente vai avançando. O processo é isso. O processo social é constituído de vitórias e de derrotas. É importante que a gente conquiste e faça avanços mais permanentemente. O desafio que o Matoso coloca para mim é muito grande, né? O papel do administrador na reconstrução. Vamos passar 50 minutos, vamos dar aqui uma rápida passada com vocês, atendendo algumas reflexões que poderemos fazer nesse momento atual da sociedade brasileira e do administrador. A tecnologia avança à velocidade orbital da luz. E nós, por isso, achamos que as organizações também avançam à velocidade orbital e da luz, que nós, como se estivéssemos no momento mais avançado do processo de desenvolvimento das organizações. No mundo inteiro, e particularmente também aqui no Brasil. Mas eu gostaria de contrapor para vocês uma reflexão de que, em verdade, enquanto a tecnologia avança à velocidade da luz, a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro de boi. Quer dizer, as formas, as interações, a cultura, os ambientes organizacionais, sociais, os relacionamentos humanos dentro das organizações, nada tem a ver com as tecnologias que nós utilizamos de forma tão avançada. E isso mascara, porque nós detemos o conhecimento tecnológico, as grandes ferramentas, os processos, e entendemos que isso se bate rigorosamente nas mesmas circunstâncias da cultura. Mas não é verdade. É do carro de boi. E nós precisamos entender, em primeiro lugar, que são 3 elementos essenciais das organizações. Quais são os elementos universais das organizações? Toda organização tem pessoas. Toda organização tem objetivos, metas a cumprir. E essas pessoas se relacionam entre si para conseguir esses objetivos e essas metas. O fazem através da hierarquia. Então, usos diferenciados da hierarquia. Mas, em verdade, subsiste a hierarquia. Então, pessoas, objetivos e hierarquia. Administrar tem muitos conceitos, mas talvez para a gente refletir um pouco aqui é obter resultados através de pessoas, obter resultados através dos outros. Como a gente valoriza muito a técnica, e é verdade, a técnica é fundamental, não a estou negando, mas a gente precisa já, como consequência, não há organização sem pessoas. Todas as organizações têm pessoas se relacionando com outras pessoas. Se nós tirarmos todas as pessoas de uma organização, não vamos ter organização, vamos ter um prédio. Só teremos organização se tiver pessoas. Há muitos dirigentes, consultores, profissionais que gostariam de se livrar de todas as pessoas da organização, mas aí não teria organização. Ora, portanto, as organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. Elas têm a técnica, elas têm a lógica, e nós somos treinados, profissionais de administração, ao uso da técnica. E aí erigimos a técnica como se fosse, e a tecnologia, como se fosse
o máximo dentro da realidade da organização. Mas a realidade das organizações são as pessoas, com os seus sentimentos, com os seus dramas, com as suas ambições, com as suas necessidades, com os seus conflitos, com a sua natureza humana, que é permanente e universal. A natureza do homem é assim. Ora, portanto, se nós tirarmos as pessoas, como disse, não temos organizações. O que nos faz concluir, portanto, que as organizações públicas e privadas são ficções jurídicas. Elas só existem se existirem pessoas se relacionando com pessoas. Esse é um pressuposto importante, porque se a organização fosse técnica, exclusivamente técnica, temos aqui estudantes, profissionais, professores, né? Seria muito fácil. Chamaria todos os melhores técnicos do mundo, problema A, solução A', os técnicos diriam. Problema B, solução B'. Problema Y, solução X'. Bota no computador, o computador administra a empresa. Seria tão simples. Até por um aplicativo. E quando a empresa quebrasse, demitia o computador, não o gerente. Mas as organizações não são assim. Cada organização é completamente diferente da outra. O estudante busca muito a dica do professor, aquela solução formidável que ele vai dar para ele resolver um problema. Mas acontece que o remédio e aquela solução e aquela dica é igual, dependendo da dose, o veneno. Pode ser o veneno ou o remédio para uma mesma circunstância, está claro? Então a gente tem que ter, não podemos perder a capacidade diagnóstica da nossa realidade. Se nós não compreendermos a realidade em que estamos vivendo, nós vamos achar que 2 e 2 são 4 em administração. E 2 em 2 são 4, pode ser até 4, mas pode não ser. Então a gente tem que entender o doente, que é a organização, não a doença, como nós estamos procurando. Não vamos fazer como os maus médicos, tem muito bons médicos, mas os maus, aqueles que acham que tem doença, você entra no consultório dele, diz o que tem, ele nem te olha, nem te examina, né? E já descreve tudo ali no computador, faz esse exame, depois volta e passa. E para a mesma doença, só que cada doente tem a forma e expressão dessa doença diferenciadamente da cada pessoa. Por isso que a administração é aplicação de conhecimento em ciências sociais. Claro, a técnica, o conhecimento, a informação é fundamental. Mas eu diria aos colegas, no papel do administrador na reconstrução do país, mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, é o técnico puro, porque o técnico puro é um alienado com poder. Não vamos esquecer que a organização, não é verdade? É a pura verdade, é a constatação da nossa realidade. Então o que ela está nos dizendo, quando a gente diz assim que é a pura verdade, é nada mais prático do que uma boa teoria. Ao contrário de que nós, estudantes, às vezes profissionais, queremos só a prática. Não, a prática ela vem sempre da boa teoria. Essa teoria tem fundamento científico, tem constatação, etc. Então a gente tem que basear na técnica, claro, na prática, na avaliação, mas na formulação teórica. Para podermos não perder a nossa capacidade diagnóstica diante da realidade. É a empresa o reduto autoritário da sociedade brasileira. Vejam bem, não adianta ter a lei. É importante a lei, claro que é. Se na concretude do cotidiano, na realidade da empresa, aquele dispositivo legal não for cumprido. Por exemplo, a empresa é o reduto autoritário da sociedade brasileira porque é ela que discrimina a mulher, que discrimina o negro, que discrimina o portador de deficiência, que discrimina o idoso, que discrimina as opções sexuais diferenciadas daquilo que se convencionou chamar de ser tradicional. É a empresa que concretiza ou não o preconceito. A lei pode dizer X, mas a realidade organizacional pode fazer Z.
fazer em torno. E esse é o papel do administrador. Essa é a nossa responsabilidade como profissional da administração na reconstrução do país. Nós escolhemos a profissão certa. Não há país no mundo que tenha se desenvolvido sem crescer no campo da administração. Eu até diria que o grau em que uma sociedade atribui importância e prestígio ao campo da gestão, da administração, ele é mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Um país que atribui pouca importância e prestígio à administração tem problemas como o nosso. Como os países mais atrasados. Como um país um pouquinho mais avançados. Mas tem problemas. Os países de ponta, todos atribuem educação, claro, e desenvolvimento gerencial. É um indicador de administração talvez melhor do que o índice de desenvolvimento humano, de PNI, de renda per capita, etc. Que seria outro assunto. Sobre isso, é que a gente gostaria de conversar nos minutos que já nos restam em relação a essa abordagem inicial que estamos fazendo aqui. Democracia. A democracia, ela pressupõe duas variáveis fundamentais: instituições e costumes. Instituições, as regras, as normas, as instituições de um país. Costumes, a forma de educação, tá certo? Os hábitos, as tradições. Quando você tem boas instituições e bons costumes numa sociedade, você tem uma democracia estável. Esse é um indicador importante. Claro, vocês logo pensarão nos países da Escandinávia. Boas instituições e bons costumes. Há sociedades que têm bons costumes e não têm boas instituições. Há outras sociedades que têm boas instituições e maus costumes. E a sociedade que tem maus costumes e mais instituições. Bom, eu poderia ilustrar aqui alguns exemplos desse, que poderia ser como exemplo ilustrativo a meu juízo. Mas, em verdade, eu não estou me baseado em nenhuma afirmação científica para dizer isso. Mas me parece, por exemplo, que a Espanha, a Itália que é dos meus avózinhos, né, dos 4 avós, 3 são de origem italiana, é um país que conseguiu montar boas instituições, mas eles têm os péssimos costumes. Brigada Vermelha, não é verdade? Tem lá aquelas confusões de línguas diferentes, tem máfia, eles têm toda uma confusão, né? Italiano briga, Nápoles não entende com o outro, eles não se entendem. Fizeram um país muito recentemente também, em termos de padrões de Europa, mas eles têm, porque têm boas instituições, eles aguentam até o Berlusconi. Apenas para ilustrar. Não estou querendo dizer que esse exemplo seja o melhor. Outro, a Espanha conseguiu isso, com regime parlamentarista. Portugal, pena que o Brasil não seja um imenso Portugal. Portugal também. Mas há países que têm boas instituições, bons costumes e más instituições. Por exemplo, a meu juízo, os Estados Unidos. A história americana, da sua origem original, dos seus costumes, pela lógica que foi formada aquele país, gerou a boas... Isso aí também é controverso, mas serve como exemplo. Mas me parece que as instituições americanas não são boas, se bem que no regime presidencialista é o único regime presidencialista no mundo que funciona razoavelmente bem. Não há outra exceção, nenhuma outra. Né? Então, todas são esse presidencialismo brasileiro. Então, boas instituições não, más instituições. Os bons costumes seguram as más instituições. No caso brasileiro, nós temos péssimos costumes e piores instituições. E aí as circunstâncias que nós estamos. Se nós não compreendermos isso, nós vamos achar que vamos resolver tudo pela educação. E é verdade, vai demorar quanto? 500 anos? 300 anos? A educação é importante. Claro, eu não estou negando isso. Democracia precisa da educação, dos costumes, dos hábitos, mas a gente esquece que as instituições pervertem também os costumes. Deformam os costumes. Você é bem educado, vai para uma cultura de uma organização pervertida, pouco a pouco, como o ar que respira, você vai ficando igual a ela. As organizações, as instituições pervertem, deformam os comportamentos de pessoas. Então, o que se coloca diante do administrador é o desafio. A educação
é um problema parcialmente nosso, porque todo gestor é também um educador. Mas o administrador se coloca fundamentalmente sob a responsabilidade de tratar das instituições, as instituições que estão diretamente correlacionadas a nós. Não as instituições só internas, que precisa, tem razão o Itamar completamente, ele precisa ser reformulado muito, as instituições do nosso sistema CFA, CRAs, mas eu estou falando também das instituições externas. As instituições que cercam e que cerceiam e que são o campo do profissional do administrador. Sabe-se transferir instituições no Brasil, não se sabe, melhor dizendo, se transferir instituições no Brasil. Sabe-se transferir recursos. A gente fala muito em recursos, mas não fala em instituições. A gente fala apenas recursos, não produzem grandes resultados. Uma pilha de dinheiro, gente, não resolve nada se nós não tivermos a competência de gerir e ter organizações para gerir esse dinheiro. Não gera nada, é uma pilha de dinheiro apenas. As instituições requerem inteligência, tempo, convicção, vontade, consenso, legitimação. Qual é a contribuição do administrador no papel da transformação das instituições brasileiras? Em relação ao Lava Jato, em relação às crises a lei dos anãos do orçamento em 93, para não acharem que estou falando desse governo. Estou falando de todos. Qual é a posição que a gente se coloca? O orçamento é da essência do profissional de administração, por exemplo. As instituições exigem mais do que recursos. Exigem atitudes, hábitos, costumes, comportamentos, estruturas, métodos, ritos. Exigem respeito à história, às tradições. As instituições não se consolidam de um dia para o outro. Quando dá um golpe de mestre, como um Cyrano de Bergerac, queremos fazer logo uma mudança e um salto mortal para resolver todos os problemas de um dia para o outro. Não é assim. Nas crises, normalmente, as origens do Estado, da formação do Estado brasileiro. A gente nasceu de cima para baixo, da capitania hereditária. O rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. O que aconteceu isso? Até hoje a gente está no beija-mão. O presidente do Corinthians quer arrumar um estádio, vai lá e beija a mão do presidente. O presidente do Flamengo, estou falando dos maiores clubes de popularidade, depois do Ceará, claro. Imagina. Depois, claro, imagina. Depois do Ceará. Vai lá, o que faz? Qual é a lógica? Qual é a lógica nossa hoje? É a mesma da capitania hereditária. O uso do cachimbo faz a boca forte. Esse processo histórico nas nossas instituições deformam o processo da ação do cidadão e, portanto, do administrador. Né? Se a gente considerar que a ouvidoria geral era a justiça e que vinha para cá para fazer justiça e também a administração pública, a gente vai ver que esse burocratismo louco é decorrente da justiça brasileira, que organizou o Estado brasileiro. Não foi o Poder Executivo que organizou o Executivo, nem o Legislativo, foi a Justiça. Aí a gente vê a formação de elites na educação. Rapidamente, a nossa faculdade só existiu no Brasil em 1808, a primeira. A primeira universidade só existiu no Brasil no século XX, em 1910. O rei da Bélgica vinha aqui, tinha que dar um título de doutor honoris causa para ele, e não tinha universidade para dar. Fizeram uma universidade, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era a Universidade do Brasil. Não foi uma decisão. Quando é que os países cucarachos aqui, que a gente tanto olha com superioridade, tiveram as suas primeiras faculdades? No século XVI. A gente só teve universidade no século XX. Isso talvez explique muito da divisão dos países. Isso também explique que o brasileiro ia para Coimbra estudar do Iapoque ao Chuí, todos lá. Cantavam ciranda, firandinha, birinite, aquelas coisas todas, depois voltavam no Brasil e continuaram mandando. É a formação das elites brasileiras. E as rupturas históricas do processo histórico brasileiro sempre se faz com o pacto de elite. Sempre se fez? Não, sempre continua se fazendo. Se faz hoje. A gente não compreender isso, a gente não perceberá no nosso diagnóstico qual é o papel, como se coloca o administrador neste contexto.
Por exemplo, a Federação Brasileira surgiu de cima para baixo, a Federação Americana de baixo para cima. Isso explica a força dos estados, dos municípios americanos e a inexpressividade dos governadores e dos prefeitos em todo o Brasil. Me dá um dinheiro aí? Isso explica também a lógica de formação do nosso sistema, que está sempre querendo dar um dinheirinho a um para um, em vez de entender que tem que compreender, e transformar os regionais todos em fortes. É a mesma lógica, porque pereba que dá no Zé, dá no Mané. E aí, o grito de Ipiranga: filho, lance mão da coroa antes que algum aventureiro faça. Esse era o Dom João VI para Pedro I. Ele virou Pedro I no Brasil, Pedro IV em Portugal, deixou o filho como Pedro II e a filha depois dele como Dona Maria II. E depois o golpe da maioridade. Golpe da maioridade. Está dando muita confusão, bota o rei logo com 15 anos, o imperador. Que ele não tinha nem 15 anos, já tinha virado imperador do Brasil, Pedro II. Só para dar uma ideia, os gabinetes liberais e os gabinetes conservadores. No Brasil, nada mais girondino, quer dizer, conservador, do que um radical do poder. Um liberal. Girondino e jacobino. O jacobino na Revolução Francesa era da esquerda, e o girondino na Revolução Francesa era da direita. Né? No Brasil, era só ontem isso, hein? Vamos olhar sério. Quem é que mais fez pactos e alianças aqui para nós? Com o banco, com a classe dominante? Vamos falar sério. Hoje, olha aqui, ó, foram os gabinetes liberais que fizeram as grandes mudanças na transformação do governo longo de Pedro II. Todas as leis, sexagenária, ventre livre, todos os avanços foram no gabinete liberais. Assumiam foram os conservadores, quer dizer, assumiam os liberais, eles ficavam conservadores. Os gerondinos se transformavam em jacobino e o jacobino em girondino. Pacto de elite. Proclamação da República. Alguém disse, o povo, o Aristide Lobo fala assim, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Os republicanos não sabiam que tinham proclamado a República. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque quem tinha proclamado a República foi um general, que depois marechal, que era monarquista. E a República Velha, que era para estabelecer a República e a democracia, fez um pacto do café com leite. Café São Paulo, leite Minas Gerais. E a gente pensa que continua assim, aí a gente vê que tem a Revolução de 30, uma aliança importante de Minas, Rio Grande do Sul com a Paraíba, o Nego. E a gente pensa que era para ser uma democracia, e quem fez a Revolução, liderou a Revolução, o ministro da Fazenda do Washington Luiz, Getúlio Vargas. E aí a gente pensa que ia ter democracia, tivemos uma ditadura enorme no Estado Novo, até 15 anos seguidos. E se a gente olhar bem, o Estado Novo no Brasil, nesse processo até hoje, mantém as mesmas alianças lógicas. Em vez de olhar a história por uma fotografia, se olharmos por um filme, a gente vai ver que este ciclo continua. 38, que foi a decretação do Estado Novo, hein? Até hoje no Brasil preside e comanda a política nacional. E aí, ó, é o consenso verde-amarelo, que quer juntar azeite com água. É o nosso consenso verde-amarelo. Essas circunstâncias que nós temos que vencer. O administrador tem que contribuir. Vamos lá. A história da gestão pública no Brasil, portanto, é uma sucessão enfadonha dos mesmos equívocos e disfunções. Não há como pensar a nossa gestão pública sem a compreensão dos equívocos do passado. Porque o administrador não é um biólogo olhando os bichinhos no microscópio. Ele é um tomador de decisões, ou influencia nas decisões, num ambiente em que ele também é influenciado. E ele tem que diagnosticar aquela realidade. A capacidade diagnóstica é a grande capacidade do gestor, não é terapêutica. Não busque, estudante, com o professor, a solução para os problemas que você apresenta. Busque a forma de pensar sobre os problemas para você próprio encontrar as soluções. Se você não pode perder a capacidade de pensar a sua realidade no sentido de a transformar. É isso que você tem que fazer. E por isso que a nossa profissão é tão linda, e tão bonita, e tão importante para as sociedades. Nós temos que pensar a realidade em que nós vivemos. Não há solucionática em administração.
E aqui, ó, não há como pensar a gestão, portanto, sem compreensão dos equívocos do passado. E aí, ó, um país que não aprende com a sua história está condenado a repeti-la. Não se aprende com a experiência. Experiência não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Se eu tiver 10 anos de experiência, mas é um ano repetido 10 vezes, eu não tenho 10 anos de experiência, eu tenho um ano. Se eu não aprender com a experiência, é como dizia, né, o Marx, num texto 18 Brumário, que até foi muito citado recentemente, num problema de um promotor que citou o autor errado, falou, era Hegel, ele falou Engels, né, misturou as bolas, mas a história só se repete como farsa ou como tragédia. Eu tenho medo que, no nosso caso brasileiro, ela tenha se repetido, ora como farsa, ora como tragédia. A hipocrisia é o vício da moda, e o vício da moda se transformou em virtude. E quando a hipocrisia é o vício da nova, todos nós erigimos a hipocrisia como o melhor sentido da vida. O Machado de Assis tinha uma frase que eu acho muito forte, mas que define bem. É tanto cinismo hoje na sociedade brasileira, que nós precisamos vencer isso, e eu diria que isso pega todas as classes, e pega o jovem também. Não é só velhinho, não, todo mundo é igual. Olha aqui, ó, o nosso Machado de Assis dizia que o cinismo é a sinceridade do canalha. Machado de Assis. Vamos lá. Então, ó, nós estamos condenando, certamente, nós estamos condenando o futuro e as gerações do amanhã. O otimismo, sempre que o Deus dará. Quando é que Deus dará? Quando os australianos, os ingleses, estavam aí para ir para a Austrália, chegaram aqui no Brasil no século XVIII, chegaram aqui e constataram lá no Rio de Janeiro as circunstâncias da administração, da gestão, das coisas no Brasil, eles aprenderam rapidamente para não fazer tudo aquilo que eles foram fazer na Austrália. A Austrália foi criada quase 300 anos depois do Brasil. Será que a Austrália está melhor que o Brasil, hein? Pois é. Pois é. A gente é um país novo, e a Austrália? Ah, a Coreia. A Coreia é um país antigo, é verdade. A Coreia do Sul. A Coreia do Sul em 1960, ontem, era um pouco menor que o Brasil. Hoje, quem é que não tem um telefone Samsung? Ou um carro da Hyundai? Não é isso? É. Então, Deus não dará, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Se não fizermos a parte, ele não vai dar, não. Aqui, ó. Marca do nosso processo histórico. É claro, a ausência de um projeto nacional. A nossa classe dominante, elite, nunca tiveram um projeto nacional. Deslumbramento cultural. O deslumbramento cultural que antes era pela França, depois pela Inglaterra e hoje é pelos Estados Unidos, nos livros de administração se repetem isso. Nós precisamos um pouco de teoria B de Brasil. É claro que a gente tem que incorporar as contribuições das ciências da administração que são produzidas nos países avançados. Mas nós temos que pensar a nossa realidade também, do Zé da Silva, do Policarpo Quaresma, da organização brasileira, que a gente não pensa sobre ela. Todos os países que avançaram também pensando em ciências sociais aplicadas no campo da administração. A academia repete basicamente o que está dito nos livros de outros autores. Quando não cita, pior ainda, os livrinhos de autoajuda, essa subliteratura de administração. Que livrinho de autoajuda não tem nada de administração, é subliteratura mesmo. Não estou dizendo que não leiam, mas leiam na hora fora do expediente. Para ler mesmo, estudar administração, não é livrinho de autoajuda. Serve para alguém que tiver algum problema. Porque senão, ó, servilismo científico tecnológico. Quantos prêmios Nobel tem o México? Quantos prêmios Nobel tem o Chile? Quantos prêmios Nobel tem a Colômbia? Quantos prêmios Nobel tem a Argentina? Quantos prêmios Nobel tem o Brasil? Zero. Zero. Em qualquer área. Você acha que nós tivemos um Ministério da Educação depois de 30 à toa? Uma universidade só em século XX? E uma primeira universidade, uma faculdade só no século XXI? Isso paga um preço. Servilismo científico tecnológico. Deslumbramento intelectual. Síndrome do cachorro vira-lata. A formação pervertida do capitalismo brasileiro nas empresas que a gente... Se Marx tivesse que escrever o Capital aqui no Brasil, ele ia viver uma crise existencial. Porque para Marx, no Capital, existe uma aliança
tática entre a burguesia e a classe operária, contra a aristocracia rural. Essa é a luta estratégica e de morte. A aristocracia rural, que seriam os conservadores, que ele identificou na Inglaterra, principalmente na Inglaterra e na Alemanha. Ele não analisou o Brasil, né? Mas aqui não há. Aqui a burguesia foi transformada através da aristocracia rural com financiamento dos bancos públicos oficiais. Essa é a história do capitalismo brasileiro. E continua, é muito recente. Claro que continua, isso que é o grave. E continua. Quer dizer, o Marx ia dar um tilt na cabeça dele. Porque renega a lógica marxista da aliança tática do classe operária com a burguesia para brigar contra os atrasados, que seria o campo. Aqui não. O campo se transformou em burguesia com financiamento do Estado. Mudou? Olha o Lava Jato aí da vida, o que vocês quiserem. E não é só isso, não. Antes, depois, vai continuar. Espero que binua. Essa é a realidade organizacional que nós estamos vivendo. Eu era estudante, sabe, Ribamar? Itamar. E eu era estudante de 68, na Fundação Getúlio Vargas, e entrou lá na sala para dar uma palestra nobre, 68, hein? O ideólogo do movimento revolucionário de 64, professor Glaicon de Paiva. E ele virou uma coisa que me chocou. Isso é que me fez despertar, um cara de direita mesmo. Ele falou assim, meus filhos... Ele falou, olha que frase dura. O empresário brasileiro é um híbrido roedor. Tem a voracidade do rato e a coragem do coelho. Eu falei, cacete, quem está falando isso é um cara de direita. E o ideólogo da Revolução. Ou não é? É de uma voracidade em cima do dinheiro público. É certo? Ou não é? É. Então, agora que nós estamos vendo o verdadeiro capitalismo surgir no Brasil. Existem muitas experiências positivas, evidente que existe, mas é muito recente. Mas os grandes complexos, é essa voracidade enlouquecida, onde os recursos públicos são misturados com benefícios privados. Isso me faz lembrar um grande empresário, um grande empreendedor brasileiro, muito pouco estudado, inclusive aqui no Nordeste, que se chama Delmiro Gouveia. É inacreditável que não se ensina sobre Delmiro Gouveia aqui nesse país, especialmente no Brasil todo, mas particularmente no Nordeste, que foi um empresário da virada do século XIX para XX, que construiu os padrões de qualidade de vida mais avançados no Brasil no começo do século XX, numa fábrica que hoje se chama Cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas, que foi assassinado e que teve toda a sua indústria jogada pela Machine Corp, que seria a linha corrente, todos os seus maquinários foram jogados no Rio São Francisco, onde estão até lá hoje. Muito bem. Continuando. A lógica da organização da administração pública no Brasil se centra num pensamento, num texto de 1927, de um americano que é Princípio de Administração Pública, de William Willoughby. E aí ela fala em atividades meios e atividades fins. Essa maluquice que a gente insiste hoje toda hora nisso. Até o Tribunal de Justiça do Trabalho, né? Separa em atividade meio e atividade fim. Pode terceirizar atividade meio, mas não pode terceirizar. A gente fica com essa discussão que não existe no resto do mundo. Porque isso foi para 27 nos Estados Unidos. E a gente continua incorporando essa bobagem. O que era? Atividade meio, pesquisa, planejamento, organização, atividade de chefia, comando, coordenação e atividades auxiliares. Nós, profissionais de administração da nossa formação, estamos começando a sair deste foco aqui, principalmente nos serviços auxiliares, pessoal, material, que agora chama de logística, né? Financeira, patrimonial, documental, atividades auxiliares. Essa é uma formação pobre do que o William já dizia em 27. Aprendemos mal, porque era para cuidar disto aqui, funções de chefia, assessoramento, e cuidar da atividade fins e defesa nacional. A administração da guerra é a administração da violência, mas é a administração, pô. Administração de saúde, administração da educação, da agricultura. Imagina um país que é
desenvolvido do jeito que é. Uma das coisas que nós estamos sendo desenvolvidos é pelos esforços que estamos fazendo em gestão logística no campo, senão esses produtos se estragam todos. Nós cuidamos da nossa formação profissional muito pouco, e é muito recente, dessas atividades fins. Isso tem marcado muito a nossa profissão. O falso dilema também do administrador é separar estrutura e comportamento. Os estruturalistas têm que mexer nos métodos, nas formas, nos ritos, né? nos passos, no AIM. E o outro não, os vivencialistas, que são os comportamentalistas. Temos que fazer um seminário para motivar a galera. E o pessoal da motivação briga com o pessoal da estrutura. E não se entende. E não se entende que não há solução de problema sem estrutura e sem comportamento. Os dois estão juntos. E a gente não liga o Lé com o Lé, o Cré com o Cré. A gente se separa. Né? Vamos fazer seminário para motivar a galera. A galera, essa motivação é igual uma bateria que você liga. Desligou a bateria, a pessoa acabou a energia. Você tem que ter os seus próprios elos de motivação interna, seu próprio gerador. Decisão e execução. Como se decisão fosse uma coisa e execução fosse outra. Eficácia e eficiência. Como se cuidar de resultados e eficiência foram coisas distintas. A gente faz uma diferença nisso e nós, profissionais de administração, ficamos muito na eficiência, na execução. Administrar é tomar decisões. É claro que para tomar decisões é fundamental, mas a gente entende que decisão em nível político, execução em nível técnico, administrativo. Logo, a ação do administrador é execução administrativa e burocrática. E aí a gente circunscreve a nossa função a uma atividade secundária, a um fenômeno secundário na cena de poder das organizações. Se a gente quiser contribuir para esse país reconstruir, a gente tem que ir para as atividades fins. Burocrático é registro, anotação, fichário. Burocrático é administrativo, logo, administrativo é registro, anotação, fichário. Ou isso não é o senso comum? A gente fica no registro como se a administração fosse isso. A gente nem considera aquelas velhas frases, textos que a gente nem lê. Tenho certeza que não leram. Nem Ford, nem Taylor, nem Fayol. Por que não leram, hein? Aproveita para ler, porque a maior parte dos professores também não leram. Se vocês não lerem, eles vão saber mais que eles. Não espalha que eu falei isso. Não espalha. Mas se houver uma mudança de comportamento. Claro. Claro, professor. Eu estou dizendo que a gente tem que ler os clássicos para entendê-los dentro do seu contexto. Né? Claro que o mundo... Claro. Assim que... Isso. Não temos discordância não, professor. Temos consonância nisso. Tem provocação. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa? O livro do Ford, por exemplo. Todo mundo fala do Ford. O livro do Ford em português é melhor escrito em português do que em inglês, eu tenho certeza. Sabe por quê? Sabe quem foi o tradutor em 1940? Simplesmente Monteiro Lobato. Você acha que o cara que escreveu para o Ford o livro dele tinha um inglês melhor que o Monteiro Lobato tinha o português? Duvido. Nós colocamos 5 mil palavras, nos últimos 10 anos no Brasil, em inglês. O Monteiro Lobato é um texto, a gente pelo menos aprende português. Mas a gente fala do Fordismo, vocês nunca têm lido o livro dele, a gente não sabe nem o que ele fala. Está traduzido esse livro em português desde a década de 40. É preciso ler os clássicos. A gente não pode achar que Teoria Geral de Administração é o livro único que a gente lê de todo mundo, o mesmo livro, que é muito bom, aliás. Mas a gente esgotar o conhecimento... Veja o que é. Teoria Geral do Estado no Direito é uma formação inteira. A gente lê Teoria Geral de Administração com um livrinho importante, mas que só dá notícias. A gente não vai a fundo em nada. Como é que a gente vai aprender a pensar? Não é? Vamos continuar. Aqui, ó. A profissão do administrador, tenho poucos minutos, né? A profissão do administrador, ela nasce na crise de 29,
onde nós vemos o apogeu dos regimes totalitários no mundo. A crise de 29 saiu da crise, mas a gente tinha o fim da democracia e a expressão de direita ou esquerda dos regimes totalitários. Na Rússia, com Stalin. Na Alemanha, com Hitler. Na Itália, com Mussolini. Na França, em Portugal, com Salazar. Na Espanha, com Franco. No Brasil, com Getúlio. O regime totalitário, todos tiveram sucesso, pela esquerda e pela direita. O nosso concurso surgiu, então, um órgão chamado DASP, em 1938. 7 de junho de 1938. Chamava-se DASP. DASP era o Departamento Administrativo do Serviço Público. O que esse DASP significaria hoje? Tudo que seria um Ministério da Administração, mas quase tudo que seria do Ministério do Planejamento, algumas funções de Fazenda. Um órgão poderoso. Esse DASP tinha as ideias básicas de Willoughby, inicialmente, que foram distorcidas. O cargo que era ocupado exclusivamente no DASP, técnico de administração, nosso administrador. O nosso nome só mudou em 1985, depois de uma luta importante da profissão. Então chamávamos técnico de administração, que dava conotação de nível médio, não era. O cara, para entrar nesse concurso, tinha que fazer defesa de tese, prova escrita, prova oral e defesa de tese. Como não tinha emprego, estamos falando de uma sociedade que era monocultura de café. Os grandes quadros da sociedade brasileira que estudavam, e os concurseiros da época, iam para o DASP. Logo depois, alguns iam para o Instituto Rio Branco, que também foi criado. Vou dar 2 exemplos. Celso Furtado foi, durante muito tempo, especialista em OIM. Tem muitos artigos do Celso Furtado, que ninguém conhece, de OIM, teoria de departamentalização, que muita gente copia até hoje. É tudo do Celso Furtado. Que depois se consagrou como economista. Um outro que se consagrou no Instituto Rio Branco, por exemplo, foi Roberto Campos. Então nós tínhamos esse espaço, regime totalitário, a contradição entre o sistema político autoritário e os papéis e funções do administrador, que queria pessoas de concurso e que pensavam a sua realidade, jovens, que queriam a transformação da sociedade brasileira. Belmiro entrou nesse concurso, Belmiro Siqueira, que é o nosso patrono, e Guerreiro Ramos. 1929, o Brasil saiu pela participação do Estado, os outros países também. O sucesso do governo de Hitler e de Stalin. O sucesso do governo de Franco e de Mussolini. Direita ou esquerda? A extrema esquerda e a extrema direita são muito parecidas. Elas são tão distantes, tão distantes, tão distantes, que elas vão se aproximando na sua busca do infinito. E aí elas começam a se encontrar como se fosse numa ferradura. Quando a gente olha as práticas e as teorias da direita radical e as práticas de teoria da esquerda radical, a gente vai ver que elas são iguais. Não é à toa que o nazismo se chamava o Partido de Hitler, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse foi o nome dele. E não era à toa que Mussolini tinha sido, antes de ser presidente do Partido Fascista, presidente do Partido Socialista Italiano. As práticas são exatamente igual. O que a gente pode disputar é o seguinte: quem matou mais? O que nos faz valorizar a democracia. Aliás, a gente tem que pensar sobre isso. A utopia da construção no futuro é dos radicais. Os radicais da esquerda e os radicais da direita. São os revolucionários de esquerda e direita. Pensa que utopia é só da esquerda? Não, é da direita também. Fascista, nazista, que pensa em construir um futuro no amanhã, um mundo maravilhoso. Que, por exemplo, que não teria judeus. Né? Enquanto que os reacionários querem fazer a utopia no passado, voltando ao que era antes, como era bom. Nada mais parecido do que um radical revolucionário, do que um reacionário, porque eles ambos acreditam na utopia. Um quer construir sua utopia no futuro, a outra quer construir a sua utopia numa volta do passado. Nunca tinham pensado isso, né? Mas pense. É a utopia que os liga.
De esquerda e de direita. E o reacionário mesmo, aquele cara que quer voltar, como se o passado pudesse voltar. Em 29 a gente saiu da crise e o administrador teve um papel fundamental, como estou dizendo, no DASP. Primeiros planos econômicos que foram no Brasil foram feitos no DASP. 5 minutos, já está me assustando. Vou cortar aqui um pouquinho. Em 2008, aqui, ó. 2008 é outra crise. Nós temos sociedade de produção e sociedade de mercado. A sociedade de produção, fiquei nervoso. A sociedade de produção é a exploração do trabalho assalariado. A sociedade de consumo e de crédito, nós estamos mudando da sociedade de produção para a sociedade de consumo e de crédito. O sistema de produção agora está ficando ancilar ao sistema de consumo e de crédito. Se a gente não compreender isso, a gente vai ficar que o velho não conseguiu morrer ainda, que é a sociedade de produção, e o novo não conseguiu nascer, Gramsci. E o novo não consegue nascer. O que é isso? Numa outra oportunidade que o Matoso me dê, a gente explica essas coisas melhor. Tá bom, Matoso? Porque agora já vi que não dá tempo, então vamos para frente. Qual é a lógica nova? Na sociedade de produção, o que era? Universalização do ensino do primeiro grau. Plano de previdência. Bismarck em 70, Brasil 1870, Brasil em 1923, 53 anos. O Brasil atrasado tinha um plano de previdência em 1923, que as mulheres só se aposentavam junto com homens e tinha que ter 55 anos de idade. O que nós estamos discutindo hoje? Eles fizeram isso lá. Universalização do ensino do primeiro grau. De graça, era obrigação do Estado. Está na nossa Constituição, mas já estava também. Resposta capitalista ao problema da luta de classe. O que nós estamos assistindo agora, gente? No sistema de produção. Fim dos planos públicos de previdência, aposentadoria e pensões. No Brasil? Não, no mundo inteiro. Nós, administradores, estamos nos defrontando com isso aqui, ó, no mundo inteiro. Fim dos planos públicos de saúde. E não é à toa que os dois países mais avançados do mundo, China e Estados Unidos, são aqueles que não têm tanto bom esses fins de plano de previdência e plano de saúde. É tudo privado. Mas ele tem a saúde e ele tem. Claro, claro. Há uma diferença na qualidade que a gente tem, mas se você não pagar, não é verdade? Rosa de Luxemburgo dizia o seguinte: o capitalismo, a sociedade de mercado, ela é fundamentalmente parasitária. Ela está sempre buscando novos campos para explorar. Agora ela está explorando o campo da iniciativa privada, da previdência, da saúde e da educação. O que está acontecendo também no mundo? Desconstrução das conquistas sociais históricas da classe trabalhadora. Quando nós estamos aqui num evento promovido por uma federação e pelo sindicato. Esse é o grande conflito e confronto que os movimentos sindicais estão tendo. No caso brasileiro, não, no mundo inteiro. A flexibilização de leis do trabalho, que pode ser meramente um eufemismo para destruir as conquistas históricas da classe trabalhadora ou não. Qual era a razão de ser antes do sistema de produção? Jornada de 16 horas, não passar para 8. Agora querem botar para 12. Ou não é? É. A lógica da economia, o Brasil e o mundo hoje, só existe a sociedade de mercado. Eu não sei se vai existir no futuro, porque ela não existia antes. Antes, no mundo, na sociedade de mercado, né? Antes da sociedade de mercado, que veio com a Revolução Industrial, as pessoas se ligavam e se uniam na igreja. Religar e religião é pessoas se relacionando com pessoas e com Deus. Agora as pessoas fazem os seus laços sociais, suas interações, no shopping center no fim de semana. Quando dá tempo, a gente vai para o salão de fast food. Para a praça de alimentação. Ou não é? É. As pessoas se encontram hoje na praça de alimentação, cada vez menos na igreja. E aí, ó, a educação, o bem privado e responsabilidade individual. Antes era obrigação do Estado e direito do cidadão, tinha que ser universal. E aí, ó, o capital humano, o exército de reserva, que se falava bem, agora é para ficar. Se a gente não aprender a pensar, a tecnologia muda, gente. A gente aprendeu aquela técnica na faculdade, aquela técnica mudou, a gente dançou, ficou obsoleto, novinho. Tem que aprender a pensar para poder traduzir e desenvolver nessa técnica. E aí aprender, adestramento às competências e necessidades do mercado. Qual é a lógica? Por que tem FIES, ProUni, supermercado de ensino, degradação da escola pública, etc. Isso mudou completamente. Vamos. E as novas respostas? Estou terminando, hein, companheiro? As novas respostas do capitalismo ao problema da luta de classes.
vocês estão entusiasmados com a questão da ética, eu acho que é importante. E por isso a gente acha que nunca o mundo foi tão ético. Será mesmo? Olha o que está acontecendo em volta no mundo. E nas organizações. Agora tem a responsabilidade social, respeito ao cliente. Caramba, eu fui procurar isso, sabe aonde? Na Bíblia, no Corá, no Torão, no Corão, na Torá. Não acha, pode procurar. Eu achei em todo mundo respeito ao próximo. Que conversa é essa? Respeito ao cliente. Respeito ao cliente, alguém mais Wagner, o próximo é um cliente, o cliente é um próximo. Não é, porque o cliente é um próximo que pode pagar. Esse respeito é diretamente proporcional ao grau de pagamento que ele tem. Se ele não pode pagar, não tem respeito nenhum. Que negócio de respeito? Isso pode ser um bom discurso político, de marketing da instituição, uma boa tese. É bom que a organização tenha isso, mas nós não podemos entrar como administradores na cascata da autojustificação e de formação de imagem. A ética empresarial. Ética empresarial. Que negócio? Organização é uma ficção jurídica, gente. O que existe ética é na pessoa. É preciso colocar o homem no coração do homem, porque o lucro está no coração da empresa. Ou no máximo no coração do dono da empresa, que são seus acionistas. Ética, se eu sei que um sujeito me trata muito bem, porque ele descobriu que eu tenho uma herança legal para receber. A ética dele não é ética, é interesse. O cliente também é. Se eu tenho uma ética empresarial, o Cavalcante tem outra empresa, o outro professor, cada um tem a minha ética, eu acho que a minha é melhor do que a deles. Eles acham que a deles é melhor que a minha. Isso não é ética coisa nenhuma. As organizações habitam um reino. A moral e a ética habitam outro reino. Das pessoas. Empresa cidadã. O que é empresa cidadã? É que não demite empregado? Que contribui para o esforço do governo, que precisa empregar 13 milhões de pessoas que estão desempregadas? Que cascata é essa, pô? É importante que a empresa tenha isso? Eu estou radicalizando, reduz um pouco. Mas é preciso que a gente tenha uma visão crítica, porque senão nós, administradores, não vamos contribuir para a reconstrução do nosso país. A mesma coisa é o voluntariado solidário e empresarial. Cada vez mais, os clubes de serviço, os sindicatos, as entidades de classe, todos os programas sociais da igreja vão perdendo dimensão e juízo e importância porque a empresa está batendo a carteira. E você trabalha fora do expediente, não ganha por isso, trabalha para a empresa, não tem tempo para trabalhar para a sua igreja, que você está deixando de ir, e cada vez mais você vai trabalhar no voluntariado solidário empresarial, onde a empresa fica como herói e você é um anônimo naquilo. Então, a hegemonia do pensamento único, aí não vai dar tempo mesmo, vamos ficar para a próxima, mas aí, eu prometo encerrar com isso aqui para o professor não ficar zangado. Só com o processo decisório, orçamento público, sistema de auditoria e profissionalização. Se fala muito no sistema do mérito. Começamos com o DASP, primeiro Estatuto do Servidor Público, 1939. Dia 28 de outubro, quem é funcionário aqui fica sabendo público. Por que é dia 28 de outubro, o dia do funcionário público? Que foi o primeiro Estatuto do Servidor Público da União. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Fizemos o primeiro Estatuto do Servidor Público. Os estados e o município também fizeram. E todo mundo fez o Estatuto. O que dizia o Estatuto? Todo mundo que passou na porta do serviço público, trabalhava lá, virou funcionário estatutário. Agora só entra mediante concurso. Já ouviram isso, não? Parece que é recente, né? Tem 80 anos isso. Não estou em 1891, estou em 39. E passou o Getúlio. Aí quem é que ganhou a eleição do Getúlio? Lembra o Pacto de Elite? O ministro da guerra do Getúlio foi eleito num processo democrático, Dutra. Engraçado. Botaram o ditador para fora e elegeram o ministro da defesa dele, ministro da guerra, Dutra. E ele quis fazer o primeiro plano econômico, que era coisa de comunista, saúde, alimentação, transporte e energia. Chamou uma opção de gente, estou correndo. E aí, como é que vai pagar? Vou pagar como extranumerário, que só pode entrar por concurso. Extranumerário, depois a gente demite. Daqui a pouco estava fora do orçamento. Mais extranumerário do que funcionário, do que estatutário. E foi tendo tanta gente que, meu Deus, o Getúlio bota o retrato do velho. Bota no mesmo lugar a musiquinha do Getúlio em 51 na eleição. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E o Getúlio voltou, fez o quê? 1952, 28 de outubro, dia do servidor público, novo estatuto. Quem era estatutário virou o quê? Duvido. Estatutário. Quem era
extranumerário, virou estatutário. E veio o Juscelino, vou fazer 50 anos em 5. Mas como é que vou fazer? Tem que fazer concurso, não dá para fazer concurso. Vamos fazer o quê? Vamos chamar de recibado. A gente manda embora, não paga nada, não tem direito de coisa nenhuma e vai embora. Tinha mais, foi botando recibado. Grupo executivo, tinha 39 grupos executivos. Ele botou tanto recibado que tinha mais recibado do que estatutário. Aí veio o Jango, a hora de... O Jânio saiu, né? Aí veio o Jango, a hora de jangar, eu vou jangar. É Jango, a senhora lembra disso? É Jango, não lembra. A senhora é muito jovem. É Jango, eu lembro. É hora de jangar, eu vou jangar. É o Jango Goulart. Já entrou e ele fez o primeiro plano de cargos e salário em 3.780. E esse plano dizia o quê? Todo mundo que passou na janela do serviço público tinha sido recibado, virou o quê? Estatutário. Você acha que acabou? Não. Vocês pensam que acabou? Não. Aí a gente pensa que acabou, não acabou, e veio então a Revolução. E a Revolução, para economizar, botou seletista, que era melhor porque ia mandar embora, tinha fundo de garantia, e tinha tanto seletista, mais do que estatutário. Aí veio a Constituição Cidadã, que é coisa horrorosa, seletista é assim, funcionário é assado, vamos fazer tudo igual, e virou regime jurídico único, e aí todo mundo que era seletista virou estatutário. E foi 88, né? Quando chegou em década de 2000, a gente pensa que acabou isso. Governo Lula, governo Aécio, para falar dois postos. Um em Minas, o outro no Brasília. Aí o governo não tinha ainda resolvido os problemas dos seletistas em Minas Gerais. O que fez o governo Lula com o governo Aécio? Pacto de elite. Né? Acabei de dizer. Todo mundo que era seletista no governo de Minas virou o quê? Estatutário. A conta ficou parte para Brasília, parte para o Estado. A partir de agora é para o Estado, o resto ficou para Brasília. Ontem, 2000, continua. Bom, aí a gente pensa que o processo decisório é assim. O processo decisório no Brasil, se nós olharmos 40 os últimos anos, quem mais que legisla no Brasil? É o chefe do Poder Legislativo? Esses presidentes da Câmara. Gente, 85% das leis no Brasil são feitas pelo chefe do Poder Executivo. 10% pela chefe do Poder Judiciário, 5% do Poder Legislativo. O Legislativo faz 5% das leis. Devia ser o contrário. Né? Devia ser o contrário. Aliás, se comparar com os Estados Unidos, o Obama não pode fazer nenhum projeto de lei. É zero, não é o contrário, não, é zero. Zero. Ele não faz nenhum projeto de lei. Aqui o presidente faz 85%. Não estou falando do presidente atual, nem dos presidentes todos anteriores. Todos são iguais. Não escapa ninguém. E aí, a gente pensa que acabou. Eu, por exemplo, conheço bem lá o município do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, até fazer nome de rua, o vereador é vice de iniciativa. Só existe tosse de vice de iniciativa no Brasil. Essa excrescência. O orçamento público não é uma ficção. Essas áreas são nossas do administrador. São as nossas instituições. O parlamento surgiu para votar a lei de meios, a lei de orçamento, não é para fazer lei. No Brasil, se a gente pegar qualquer prefeito, 5 mil e pouco, qualquer governador, qualquer presidente da República, no Diário Oficial do Dia, vai ter 2 atos, que é o maior número de atos dele. Um, nomeando e exonerando pessoas para cargo de confiança. Outro, removendo uma dotação de um PT. PT é programa de trabalho, de um lugar para o lugar outro. Ele mexe, se quiser, 100% no orçamento. Qualquer chefe do Executivo. Basta, para isso, aumentar, supervalorizar as despesas e subestimar as receitas. Ele pode fazer. Estão discutindo aí negócio de 20%, 30%, eu fico rindo. É 100%. Então, nós, profissionais de administração, temos que entrar nesse debate. Não adianta a gente ficar circunscrito às nossas realidades. E, finalmente, o sistema de auditoria e controle, eu não vou conseguir falar o resto, vou terminar aqui, mas o sistema de auditoria e controle, que eu acho, vou terminar com essa frase, o custo do controle no Brasil, hoje, é maior do que o risco. Hein? Posso falar? Então, eu vou falar. Olha aqui, vou dar um exemplo aqui prático. Vou dar um exemplo prático. Imagine que o Itamar tenha sido nomeado secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não vou falar de Fortaleza porque eu não conheço. Do Rio de Janeiro. E ele viu um programa para tirar menino de rua legal. Aí ele foi lá no Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal, pegou aquele recurso. Começou a triste trilha dele. Ele vai prestar mais conta do que fazer o projeto.
Primeira coisa, ele vai ter que se explicar para a Procuradoria-Geral por que ele assinou aquele convênio. Vai ter que Procuradoria-Geral do município. Depois ele vai para a Controladoria-Geral do município, já são 2. Aí no Rio tem Tribunal de Contas do município que já pediu a explicação para ele, já são 3. Mas como o dinheiro passou pelo Estado, passou para 4 para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Aí passou pela Procuradoria do Estado e pela Controladoria 6. Aí já passou pelo Tribunal de Contas do Estado, já são 7. E ele está contando conta e não teve tempo ainda de fazer o projeto. Acha que acabou? Não, tem que explicar para o Ministério porque que não começou a usar a verba. Da dotação, aí já vai para o Ministério. Aí daqui a pouco está a Controladoria perguntando para ele do Federal por que ele não fez a verba, 9. Aí daqui a pouco tem alguém denunciando ele porque ele não fez o programa. Ele vai ter que se explicar na Polícia Federal e no Ministério Público, 11. E ele não fez o programa. Municipal para poder aprovar. Então ele presta conta. Quanto custa isso? Ah, você veja, a contratação do Lava Jato, eles aprovaram contas da Petrobras, a empresa contratada, estou esquecendo o nome agora, uma empresa famosíssima, internacional, 2002, 2003, 2004, 2005, 2000. Quando chegou no ano que explodiu o escândalo, eles já não aprovaram. A Price, exatamente Price. Por quê? Quer dizer, eu não estou tirando a importância do controle, não. É claro que tem que ter. Eu estou dizendo por que nós, administradores, não entramos nesse debate. Quem assina não recebe, quem não paga, não tem essa regra. A gente não cumpriu nada disso. Como é que você pode fazer aditivo em termos de prazo e de objeto? Fazia isso todo dia. O contrato acabou há 5 anos, o cara fazia uma renovação, um termo aditivo de contrato, e as auditorias não veem isso? Quanto custa isso? Então há um problema de administração que nós, profissionais de administração, precisamos entrar. Eu não quero, já estou passando 10 minutos do meu horário, eu queria pedir licença, então, a vocês, dizer que foi uma alegria, desculpe se joguei muita coisa atabalhoadamente em cima de vocês, mas foi um prazer, viu, Matoso, estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Né?